como eu devo falar de sexo com meu filho? Essa é a pergunta que muitos pais me fazem em consulta. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fases da sexualidade infantil, de acordo com Freud, que foi quem deu início a esse estudo científico sobre a sexualidade infantil. Então, toda a nossa sexualidade, isso que a gente vive hoje na fase adulta, pode, não totalmente, mas pode depender de tudo que a gente passou nas nossas fases de sexualidade desde a nossa infância. São 5 fases principais, né? A oral, a anal, o édipo ou electra, a fase de latência e a puberdade, tá? A primeira fase, que é a fase oral, a zona erógena está na boca, tá? Que é a forma com que a criança se comunica com o mundo, né? É através da boca que ela mama, que ela se alimenta, que ela chora, que ela põe tudo na boca, né? Bem literalmente nessa fase, que é por ali que ela sente o gosto, às vezes a textura, sensações prazerosas, né, do sabor do alimento, às vezes do gosto do leite, enfim, tudo passa pela boca, né, ela quer levar tudo na boca, é ali que ela sente o prazer. Então, nessa fase também, é uma fase muito gostosa, né, onde acho que não tem fase maior de receber carinho que é nessa fase. A gente pega a criança, a gente beija, a gente abraça. Então as demonstrações de afeto nessa fase são muito grandes, então isso é importante mesmo para essa fase de sexualidade, né, da criança. Mas lógico que o principal conflito dessa fase é o desmame, né? Então assim, lógico que se a amamentação encerrar no momento certo, né, para a mãe e para o bebê, talvez vai evitar uma dependência dessa fase oral. A criança fica com se ela não desmama na fase certa, ela pode ter uma tendência pela satisfação oral, né? Ela fica presa naquela fase, e o prazer ele vai ficar sempre só pela fase oral. E aí ela acaba com o controle dos esfíncteres e vem a fase anal. Então essa fase oral vai até lá pelos seus 2, 3 anos. E entra a fase anal, que vai dos 2, 3 anos até mais ou menos os 5 anos, né? Não, como o nome já diz, a zona erógena nessa fase é o ânus. Por quê? Porque é a fase onde a criança, ela defeca, ela começa a sentir naquele local, na hora da defecação, ela consegue sentir uma sensaçãozinha de prazer do cocô saindo, né? Então, por isso que a gente fala que é a fase anal. E é nessa fase que a gente tem que, lógico, sempre, mas a gente tem que tomar um cuidado de quando for trocar uma fralda, trocar com afeto, né? Em vários sentidos, você pode trocar uma fralda no teu automático, né? Abre a fralda, limpa o bebê, fecha a fralda e pronto. Ou você pode conversar com a criança. Filho, eu vou trocar sua fralda, agora a mamãe tá limpando o seu pipi, ou enfim, do que você quiser chamar, né? A mãe tá limpando o seu ânus, a mãe tá agora a mamãe vai fazer isso, a mamãe vai tirar. Então, assim, sempre tá não só nisso, mas sempre tá conversando com a criança a respeito disso. É muito importante. E outra coisa também, você não vai olhar o cocô da criança e falar, ui, que fedor, que nojo, que cocô fedido. Isso também pode atrapalhar a criança por ela achar que aquilo é algo nojento e ela começar a trancar o cocô, né? Para não sentir, porque se o cocô sai, a mamãe vai falar que é fedido. Então, a criança passa a trancar, isso pode dar até um problema, né, de constipação no bebê, na criança, e pode atrapalhar esse controle dos esfíncteres, que é quando essa fase termina. Essa fase termina quando a criança fica com total controle dos esfíncteres. Então, cuidado com isso, na fase anal. Depois da fase anal, a gente tem a fase de édipo, ou electra, né? Vai mais ou menos quando termina a fase anal, que é dos 5 anos até os 7 anos. Nessa fase, é uma fase bem difícil, assim, né? Onde a zona erógena passa a ser os órgãos genitais mesmo. Tá? É onde a criança ela descobre seus órgãos genitais, ela consegue ver a diferença entre o feminino, o masculino, a criança se autoexplora, ela se toca. É nessa fase que é muito comum os pais chegarem e pegar a criança encostando nos seus órgãos genitais, no pênis, na vagina, e levar aquele susto, né? Mas lógico, a criança não tem conotação com o sexo que a gente tem hoje em dia, né? A criança sente uma coisinha gostosinha e ela quer botar a mão. Então, nessa fase, cuidado, pai e mãe,
Não chegue para a criança e condene, que coisa horrorosa, tira a mão daí, menina. Então isso pode atrapalhar futuramente até a relação dela com o seu autoconhecimento futuro, com a masturbação. Então, assim, lógico, você tem que orientar que a criança, se for uma coisa toda hora, é importante você orientar a criança, ou se ela tá fazendo isso em público, né, tem que cuidar com isso, mas se ela tá lá no seu momento de intimidade, no banho, encostando nos seus órgãos genitais, então isso é uma coisa normal dessa fase, inclusive ela observar o seu órgão genital, mãe e pai, e às vezes querer encostar, então cuidado com o banho, né, orienta a criança, não, esse aqui é da mamãe, esse aqui é o seio da mamãe, esse aqui é o órgão genital, né, ou como você apelidar isso para ter essa conversa com a criança, isso é da mamãe, você tem o seu e tal, então essa é uma fase onde a criança se autodescobre, né, e ela termina quando passa a cessar essa atração e entra a fase de latência, que é uma fase bem tranquila. Então começa lá pelos 7 anos e vai até a puberdade, onde começa outra fase mais complicadinha. E a zona erógena, nessa fase de latência, é nenhuma. O foco da criança não é o seu próprio corpo, né? Então ela não tem nenhum conflito, ela centra-se no mundo físico, não tanto no corpo, né? Mas nessa fase, a característica principal é um desenvolvimento mais psíquico. Para mudança de visão, é uma fase mais intelectual, vamos supor assim, não é tanto no físico dela mesma. Tá? É uma fase bem mais tranquila. E a gente tem que cuidar nessa fase, porque a próxima vem a puberdade, né? Que é quando termina a fase de latência. Então, a fase de latência é dos 7 anos até a puberdade. Aí entra a puberdade. Mas muitas crianças pulam essa fase de latência. Então, a gente tem que cuidar para a gente não acelerar isso. Essa fase, a criança precisa disso, porque é uma fase muito introspectiva dela, né? E não é uma fase que ela se preocupa tanto com o corpo. Só que tem meninas, meninos hoje em dia que já estão pulando essa fase direto para a puberdade. Então, cuidado com isso, né? A puberdade vai acontecer sim, mas tem que ser na hora exata. E a puberdade, então, chegamos nela. A puberdade, na verdade, a gente chama das mudanças físicas e, então qual que é a diferença entre puberdade e adolescência? Adolescência a gente chama das mudanças mentais, mais ou menos assim, tá? Então puberdade são as mudanças, as características, mudanças físicas do corpo da menina e do menino, e adolescência vamos dizer que, você tá na adolescência, é a mudança, são as mudanças da cabeça, vamos dizer assim. Tá? Então a idade é mais ou menos a partir dos 8 anos nas meninas e os 10 anos nos meninos. A zona erógena volta a ser os órgãos genitais, tá? O conflito principal dessa fase é uma preocupação excessiva com o corpo, porque as mudanças realmente são muito grandes, tá? E as características principais dessa fase é onde a criança tem o adolescente agora, né, tem muitas dúvidas, referência já é mais externa, ela tem uma autoestima mais instável e vai terminar lá com seus 18 anos. É uma fase bem longa, né? A fase que as mães consideram talvez a mais difícil. E a gente tem que cuidar também, porque nessa fase existe um autoerotismo, existe essa descoberta real da sexualidade, mas a gente tem que cuidar para não ultrapassar isso, tá? Você é adolescente, você ainda não é um adulto. Então, cada fase na sua fase. E quais são as principais mudanças? Na menina, a gente tem o aparecimento do botão mamário, que costuma às vezes ser a primeira coisa a aparecer, né? Logo depois, em 1 ano e meio, 2 anos, a gente fala depois que apareceu o botão mamário, dali 1 ano e meio, 2 anos, provavelmente a menina vai menstruar. Então, tudo tem uma idade certa, né? Antes dos 8 anos tem que se preocupar com isso. Aparecem pelos pubianos, axilares, às vezes com isso vem o cheirinho também, né, junto. Acnes, isso elas se preocupam, se incomodam muito. A cintura da menina vai afinando, o quadril alarga um pouco mais, a menstruação logo na sequência já começa a aparecer. Então é um bom momento para uma primeira consulta ginecológica, né? Não vou entrar tanto nisso, acho que numa consulta com o ginecologista ele pode te informar um pouquinho melhor sobre essas mudanças, se tá na idade certa, se não tá, se você tá preocupado é interessante levar. Então a menina vai ficando toda encorpadinha. E os meninos? Aí que tá, às vezes a gente não dá muita bola, mas eles também passam por essa crise de
de preocupação com o corpo, a sua autoestima, às vezes sofre muito bullying. Então a gente tem que ter um carinho e olhar um pouquinho para esse menino, que às vezes ele não demonstra, né? Mas ele também se incomoda com isso. Os meninos têm muito crescimento de mãos e pés, um chulé, às vezes, né, horrível. Então a gente tem que cuidar. Às vezes o menino tem um crescimento dos braços e das pernas maior do que o tronco. Isso deixa eles meio desengonçadão, então ele tá preocupado com isso, né? Ele tá vendo que tem alguma coisa diferente. O nariz ele vai ficando mais largo, aparece a acne no rosto, cravos. Uma coisa boa, o tronco vai ficando mais largo, os mamilos podem aumentar, também aparecem pelos, como nas meninas, né? Só que lógico, às vezes vem aquele bigodinho, aquela coisa que também pode estar incomodando o menino, você tem que orientar ele a parte de higiene, né? Então, para que isso facilite um pouquinho mais. E o crescimento do pênis. Lógico que ainda não é do tamanho adulto e uns podem crescer um pouco antes, outros depois. Então, existe essa comparação no banheiro, né? Isso pode atrapalhar. O ideal seria o menino ir na sua primeira consulta com o urologista, que é o especialista em meninos. Mas isso não é uma coisa, a gente sabe que isso não é cultural, mas seria o ideal. Já que a gente está falando de todas essas mudanças, né, físicas dessa fase da puberdade, eu oriento você, pai, mãe, trabalhar muito essa questão da autoestima com seu filho, com a sua filha, porque é algo muito importante. Isso faz parte também da sexualidade na vida adulta, né? A gente aceitar-se como a gente é, a gente ter amor próprio. E às vezes até a aceitação dos pais. Os pais não notam, mas às vezes falam, filho, como você está gorda? Você tá, essa cara espinhenta. Eu mesma já presenciei questões assim, então cuidado, ame o seu filho do jeito que ele é. Assim, talvez ele vá se aceitar do jeito que ele é, ele vai ter amor próprio, e isso também faz parte da sua sexualidade, né? Ele se amar e saber, assim, deixar claro para ele que não importa o que aconteça, não importa como ele é, da forma como ele é, que ele é amado por você, tá? E também essa questão de menino, menina, assim, cuidado com esses papéis sexuais, né? Do menino ser diferente da menina. Então observe se você não está fazendo essa diferença entre o teu filho, entre a tua filha, né? Quando tua filha faz algo certo, você fala, parabéns, minha filhinha. E quando o filho acerta, parabéns, filhão. Então às vezes existe essa diferença, né? Então a menininha, o meninão. Então isso pode fazer a tua menininha se tornar frágil, né, no que ela percebe que você está tratando, e o teu filho ser tão empoderado que isso torna como uma pressão para ele de ser o bonzão, o machão, o nunca falhar. Então cuidado com esses adjetivos diferentes para o menino e para a menina, né? Ou então outro exemplo, o menino tá com vontade de fazer xixi, faz aí mesmo, né? A menina quer fazer xixi, você vai lá, por favor, eu posso usar o banheiro? Seja lá onde você estiver. Então essa diferença, ou dentro de casa, distribuição de tarefas, cuidado. Com o tempo você vai ter que dividir, né, com o teu filho, lógico que cada coisa na sua fase, mas você vai ter que dividir tarefas e você dá tarefas diferentes para o menino e para a menina. Então as crianças são iguais, né, não importa se é menino ou se é menina, eles são iguais, tá? Mais um tema, acho que importante para a gente falar nessa questão de sexualidade infantil é o abuso. Né, isso é um tema que vem sendo falado bastante, inclusive na televisão, nas redes sociais. Então, eu queria que você ensinasse nessa questão de educação sexual infantil para o seu filho. Lógico que isso é trabalhado na escola, mas nada melhor do que o pai e a mãe. Não responsabilize só a escola. Faça você também, eduque teu filho sexualmente falando. Oriente ele que as partes íntimas dele são tão especiais que elas têm roupas específicas para aquilo. Então, para ele cuidar bem daquilo, né, fazer bom uso daquilo, seja no futuro, mas oriente isso, tá? E que só pessoas de confiança, você pode até listar, né, só pessoas de confiança podem tocar naquelas partes íntimas, de tão especiais que elas são, que seja para higienizar, para cuidar, para dar um banho, para trocar uma fralda, né? Então, oriente que só tais pessoas podem, ou até, quem sabe, só pode tocar quem você deixar, minha filha. Né? Então, orientar bem isso, focar bem nessas partes íntimas. Então, e também orientar que nada, nenhum toque, nenhuma conversa, nenhuma foto, nenhum vídeo dessas partes íntimas pode ficar em segredo, ela tem que falar para você. Eu acho isso importante, isso pode prevenir, né? Isso pode até dar uma porta de
É uma porta aberta com seu filho de comunicação, caso isso venha acontecer, que eu sei que é um medo de você, pai e mãe, né? Essa questão do abuso, que hoje em dia isso acontece dentro de casa, né? Dentro da família, ou com algum amigo íntimo nosso, então a gente nunca sabe de onde vem, tá? E como eu devo falar de sexo com meu filho? Essa é a pergunta que muitos pais me fazem em consulta, né? A partir de que idade? Então eu vou dar algumas dicas para você de como você deve falar. Primeiro, nunca deixe para depois, tá? Se o seu filho vem e te faça depois a gente conversa, agora é hora do jantar, às vezes não vai ter esse depois. Ele acabou de abrir uma porta com você. Você não precisa inserir temas novos para ele, mas se ele veio para você com alguma queixa, com alguma pergunta, alguma dúvida, não deixe para depois. A hora é agora, é naquele momento que ele te perguntou. Você também não precisa mentir, né? O que você pode fazer, às vezes, é devolver para ele com outra pergunta. É uma pergunta que é muito comum. Mamãe, papai, o que é masturbação? Né, já escutei essa pergunta, inclusive, de uma criança numa aula de educação sexual que eu fiz. E aí, o que você faz? Você responde, você mente, o que você faz? Não, agora não é hora de falar. Lembra de tudo que eu falei. Então, a hora é agora, não minta, você não está inserindo um tema novo, você só está respondendo a pergunta dele, às vezes com outra pergunta. Você pode chegar e falar, o que você acha que é? E veja o que ele tem em mente. Você vai falar algo, às vezes, que ele nem estava esperando por aquilo, deixa ele responder. Então, às vezes, ele vai te falar, eu acho que é eu acho que é fazer carinho no pipi. Aí você, isso mesmo, meu filho, exatamente. Então devolva com perguntas, né? E responda apenas o suficiente. Você não precisa acrescentar, dar volta aqui, acolá. Então você responde exatamente o que ele perguntou ou devolve para ele com perguntas. E lembre de todas essas fases que eu falei. Então, essa sexualidade infantil é desde bebê, não é só lá na puberdade, tá? Então você já começa a conversar, você já começa a orientar. Essa sexualidade vem desde lá da troca de fraldas. Tá? Não esqueça de não reprimir, principalmente na fase onde a criança tem a autodescoberta, a autoexploração, tá? E seja leve. O último tema que eu queria falar com vocês é sobre a homossexualidade, tá? Isso, lógico, vai depender do contexto de cada família, mas eu queria dizer para vocês que vocês ajam pai e mãe com seu filho com naturalidade. Existem algumas fases que a gente acabou de falar que existem descobertas. A sexualidade é uma descoberta e é até hoje, né, para a gente, mesmo adulto. Então, essa criança, esse adolescente, ele está às vezes em fase de descoberta do próprio corpo, do corpo do outro. Então, ninguém pode dizer o que o outro é. Eu estou me descobrindo. E, de repente, eu posso chegar à conclusão que eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Eu posso ter orientação sexual homossexual. Isso não me torna diferente, eu sou uma pessoa normal, eu não necessito de tratamento por isso, cuidado, não vai levar seu filho para o psicólogo porque acha que ele, eu acho que meu filho é gay, eu acho que minha filha é lésbica, precisa de tratamento. Não, gente, por favor, tá? Ame o seu filho do jeito que ele é e ele não vai ser influenciado por causa desses amigos, por causa desse colégio que ele tá, por causa desses filmes que ele assiste, essas séries. Não tem nada a ver, não existe essa influência. Ele se descobriu e se viu, né? Se consegue se ver homossexual, consegue gostar de alguém do mesmo sexo. E isso é extremamente normal, tá? Não precisa ficar apavorado. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente sabe que isso tem que agir com naturalidade. A gente tem que deixar essa criança, esse jovem, esse adulto se descobrir e ser feliz. E cada um vai ser feliz do jeito que quer. A gente sabe também que hoje em dia, o que é uma família? São pessoas que vivem juntos e vivem numa mesma casa, né? Ou nem sempre vivem juntos e são felizes. Não necessariamente tem que ter o papai, a mamãe e o filhinho. Ou o papai, a mamãe, o filhinho e uma filhinha, senão não é uma família feliz. Uma família pode ser a vovó, a mamãe e o filhinho. Uma família pode ser o papai, a mamãe e o filhinho, mas pode ser o papai e o filhinho. Pode ser a mamãe e uma filhinha. Pode ser a mamãe e o filhinho, apenas. Pode ser a vovó, o vovô, a tia e o filhinho e um cachorro. Enfim, hoje em dia, famílias são pessoas que se amam e querem estar juntas.